Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim fazer o vídeo dessa Bíblia aqui. Eu vou tentar fazer o vídeo mais completo possível. Eu já fiz modificações nessa Bíblia, vocês podem ver aí de relance. Eu já coloquei fitilhos nessa Bíblia, inclusive tem um vídeo separado só mostrando como eu coloquei esses fitilhos. Olha, eu coloquei dois de cor, esse azul aqui bem clarinho. Tá vendo? Que é o mesmo azul que vem no fundo aqui da tira da Bíblia e dessa cor aqui. E esse azul aqui que é bem fechado, tem dois dele também, que é essa cor aqui, ó, que tá aqui. E ele já tinha dois fitilhos, tá vendo? Ele já tinha dois. E esses enfeites eu tinha colocado antes de colocar esses fitilhos a mais. Aí a minha Bíblia tá com 6 fitilhos, é bastante. Ó, mas eu acho que ficou bonito, eu gostei do resultado. E tem um vídeo falando só sobre esses fitilhos, como eu fiz para colocar. E eu também coloquei abas na Bíblia. Ó, só que eu coloquei na parte de cima, tá vendo? Tem um vídeo também falando só sobre como eu coloquei essas abas na Bíblia, mostrando eu colocando. E eu não coloquei abas na lateral, porque essa lateral aqui vai ficar fluido, tá vendo? E quando eu quiser fazer algum estudo, alguma coisa, aí eu coloco um marcadorzinho, como esse aqui, por exemplo. Eu marquei, aí já fica fácil de eu localizar. Eu não preciso colocar um marcador que chama tanta atenção. E eu vou tentar não colocar tantos marcadores, mas em alguns momentos eu vou colocar algum marcador e vai ficar bem prático para eu estar vendo esses estudos. E o texto bíblico, as abas estão aqui. Quando eu faço assim, ó, não dá para ver nada, ó, tá vendo? Ao mesmo tempo que ficou bom, ficou discreto. E eles são temáticas, essas abas são temáticas. Também tem um vídeo falando só sobre essas abas, como eu coloquei e tudo mais. Vou abrir a Bíblia aqui para vocês verem. Olha só que linda essa capa. Eu vou botar um vídeo aí para vocês, bem curtinho, mostrando de como essa Bíblia chegou para mim, para vocês verem como ela chegou. E depois eu vou mostrar para vocês adesivos que eu comprei para colocar nessa Bíblia aqui, para ela ficar mais com a minha cara. Mas aí eu queria falar com vocês que o nome dessa Bíblia aqui é Jesus Bible, ou a Bíblia de Jesus, você pode chamar assim. Essa Bíblia aqui, ela veio lá dos Estados Unidos pela Thomas Nelson Brasil. Ela é produzida lá por eles também, e eles trouxeram para cá. Ela já é produzida lá nos Estados Unidos há bastante tempo, e ela é muito famosa. Muita gente usa ela e gosta de usar ela. E ela era muito aguardada aqui no Brasil, pelo menos por mim, né? E quando eu vi que trouxeram para cá, eu fiquei muito empolgada, ainda mais com essa capa lindíssima, que essa capa ela é uma capa artística, né? Com essa pintura lindíssima. E tem outras duas capas que vieram aqui para o Brasil também. Uma toda marrom, imitando assim um couro, né? Mas essa daqui também é o mesmo material. E uma de capa dura cinza, como se fosse de tecido. É bonita também, só que eu gostei mais dessa daqui. Das três eu gostei foi mais dessa. E ela traz alguns estudos que direcionam essa Bíblia para Jesus Cristo. E esses estudos vieram lá dos Estados Unidos, vieram da mesma Bíblia, tudo igualzinho, o mesmo jeito. E ela traz o texto NVI do ano de 2011, tá, gente? Aí, se tiverem dúvidas, porque ela foi lançada há pouco tempo, mas ela traz a NVI do ano de 2011. Aí eu vou estar abrindo aqui para vocês verem ela. Ó, esses aqui são os adesivos que eu coloquei nela. E ela tem essa cruz aqui estilizada, muito linda, ó, que tem aqui na frente também. Ó, aí eu coloquei esse adesivo aqui para eu pintar conforme eu for lendo o texto bíblico. Eu gostei muito desse daqui, eu quase comprei um que era parecido com esse, mas não tinha essas cores. Esse daqui já vem todo colorido, só me dá o espaço para eu pintar os livros, tá vendo? Eu gostei desse jeito e os livros estão bonitos, tão grandes. Eu gostei dessa e deu certinho na minha Bíblia, o outro eu teria que cortar. Aí eu coloquei adesivos e tal. Olha, eu achei muito bonitinho. Aqui tá o meu nome, aí eu botei um adesivo aqui para dar uma disfarçada no meu nome.
porque essa Bíblia aqui vai ficar muito mostrando, eu vou mostrar muito no canal, aí eu quis dar uma quebrada aqui, mas olha, eu achei muito lindo esses adesivos, mas eu gostei do que eu fiz aqui. A loja que eu comprei esses adesivos é limão e pêssego, eu acho que é pêssego e limão. É muito bem feito todo esse trabalho. Aí eu vou abrir aqui. Ó, essa daqui é a segunda parte. Eu tô pensando em colocar alguma coisa aqui depois, eu ainda tô vendo. O que eu vou colocar, por isso que eu deixei esse espaço. Eu coloquei o adesivo aqui da menina lendo. E olha só que lindo. Muito bonito, né? Jesus Bible. E, ó, estudiosa, tá vendo? Aí eu escrevi, eu coloquei aqui, né? Meu momento com Deus. Ó, na hora que eu vou estar fazendo meu estudo, né? Meu devocional com Deus. Aí eu gostei muito dessa figura e ela brilha, ó. Ela é transparente, mas como essa folha tem um fundo branco, não ficou nada transparente, tá vendo? Ficou lindíssimo. Eu gostei muito dessa figura aqui, que foi da mesma loja. E do lado de cá, aí eu já coloquei aqui também, ó, ela lendo a Bíblia Sagrada, tá vendo? Uma figura, já uma figura diferente. E aqui tem alguns recadinhos, para eu colocar recadinhos aqui. Aqui eu deixei em branco, depois eu vou colocar. Mas isso daqui eu fiz a lista, porque isso daqui é meu color code que eu vou usar nessa Bíblia aqui. Eu tenho um color code para outra Bíblia, que eu já mostrei para vocês. Ó, deixa eu pegar ela. Essa Bíblia aqui, ó, que essa daqui tem outro color code. Essa daqui tá sem nada ainda, dessa daqui vai chegar ainda, é um adesivo diferenciado que eu comprei com elas também e depois eu vou mostrar pra vocês. Ó, essa daqui tem um color code todo elaborado, essa Bíblia aqui, ó, e tem desse jeito. Aí essa daqui eu quis fazer com menos opções, sabe, mais simples, apesar de ter bastante coisa, é mais simples, tá vendo? Aí, tipo, tem 11 marcações, mas alguns vão ficar mais assim. Por exemplo, o número 11 é assim, ó, dar atenção ao rodapé, porque tem a notinha de rodapé da NVI. Aí eu achar interessante, aí eu vou marcar, porque aí eu vou lembrar de dar uma olhada mais, dar uma atenção maior ao rodapé. E tem todas as outras opções, ó, caráter de Deus, isso é o que Jesus faria, pecado, exemplo a não seguir, que é a mesma coisa, tá vendo? Aí tem dois escritos, mas é a mesma cor. Aí tem outros aqui. Aí essas cores aqui eu vou estar utilizando na Bíblia, são cores claras, mas que tem certa pigmentação, mas que nessa Bíblia aqui funcionaram muito bem. E aqui tem, né, essa capa aqui, aí aqui tá escrito assim, ó, Jesus Bible, 66 livros, uma história, tudo sobre um só nome. Eu achei muito bonito esse, vamos dizer, esse slogan lá nos Estados Unidos, a Bíblia Americana, e essa frase está bem grandona. Aqui eles colocaram de forma mais intimista, mais minimalista. Eu gostei do jeito que foi trazido para cá. Na Bíblia em geral eu gostei, só que essa frase eu acho que tinha que estar um pouco maior, só para dar um tchan, sabe? Mas enfim, foi assim que veio pra gente, é o que temos. Aí eu coloquei uma frase aqui, coloquei ela olhando para Cristo, né? A minha intenção. E aqui está escrito era uma vez, porque começa a história, né? Ó, vou ler o que está escrito nessa frase. Vença a si mesmo, seja luz. Esqueça a multidão, siga Jesus. Aí também, esse daqui também é um adesivo transparente. E aqui eu marquei todos os livros da Bíblia. Isso daqui foi eu que fiz com marca-texto, de acordo com as cores que estão aqui, ó. Por exemplo, o Pentateuco está de azul, eu tentei colocar no mesmo tom de azul. Os livros históricos nesse tom de verde, que é o mais aproximado que eu encontrei desse daqui. Inclusive, Atos também está nesse mesmo tom, e Atos está aqui, ó, tá vendo? E assim vai, ó. Esse daqui tom de vermelho, é um tom de vermelho bem bonito que eles trouxeram. Na filmagem até parece menos vermelho do que é pessoalmente. Esse daqui é mais vermelho, só que no vídeo tá um pouco mais delicado. É mais parecido com essa cor aqui. E tem até cinza, que tá por aqui. Cinza eu acho que é os livros, as cartas gerais, ó, tá vendo? Isso daqui é cinza. Parece azul, né, olhando rápido assim, mas é cinza. E tá tudo aqui, tá vendo? Aí eu marquei e essa Bíblia traz um dicionário, que quando chegar lá atrás eu vou mostrar pra vocês. Aí eu deixei marcado aqui, porque eu também botei um marcadorzinho dele aqui, ó,
Tá vendo? Para ficar tudo coloridinho aqui. Aí essas abas vieram com esse negócio aqui, né? Com esse pra tipo, né? Se a pessoa quiser. Eu achei bonito, isso aqui eu vou deixar guardado, vou tirar agora. Eu achei bem legal. Deixa eu mostrar a ficha catalográfica dessa Bíblia e todos os direitos autorais, né, dessa Bíblia. Tudo especificado, ó. Aqui, essa Bíblia aqui, ela traz o texto Nova Versão Internacional, do ano de 2011, tá vendo? Do ano de 2011, eu acho que tá dando para vocês verem direitinho. Aqui, ó, tá vendo? Essa Bíblia aqui foi trazida dessa Bíblia aqui, ó, dessa versão em inglês que eu falei com vocês. E eles trazem nessas capas aqui, a minha é couro soft colorida, essa terceira aqui. Eu gostei bastante, ela foi impressa na China, tudo direitinho. Aí vamos dar continuidade aqui. Ó, esse daqui é o prefácio da NVI. Aí eu botei aqui um adesivinho em leitura obrigatória. Eu acho muito importante você ler o prefácio da versão que você está em mãos. Tem gente que ignora isso, eu acho importante ler. E aqui, ó, eu marquei aqui, eu deixei marcado para a gente ver que a fonte leitura perfeita está descrito aqui, ó. Eles colocaram aqui para tipo economizar espaço, né? Porque essa Bíblia tem algumas informações. E nós temos aqui a lista dos colaboradores. Nós temos aqui vários nomes importantes, como John Piper, Max Lucado. Tem também vamos dizer, o organizador dessa Bíblia, que é Louie Giglio. Eu não sei se eu falei o nome dele direito, eu acho que eu gaguejei. Mas ele que é responsável pela maioria dos artigos dessa Bíblia, mas não todos, é claro. Temos muitos colaboradores, ó. Tem outros nomes aqui importantes, é porque eu não sei o nome de todos. E tem alguns PhDs, ó, tá vendo? PhD. Ó, PhD. E outra coisa. Esses aqui são os artigos especiais. Quem escreveu os artigos especiais, cada um. Por exemplo, John Piper escreveu o primeiro artigo especial que está na página 25, que é o artigo Origem. E Max Lucado escreveu o artigo Igreja, que está lá na frente. Ó, aí está na página 1842, tá vendo? Aí os artigos especiais foram escritos por cada um desses aqui. E esses aqui são outros estudos que é apresentado nessa Bíblia. E nós vemos aqui o Bem-vindo à História de Deus. Aí, isso daqui faz parte do entendimento da intenção dessa Bíblia. É importante ler isso daqui. Tem gente que, tipo assim, não passa desapercebido. Isso daqui é importante ler para você entender a dinâmica dessa Bíblia. E ele tem aqueles artigos especiais que eu falei com vocês. Aqui tem uma breve introdução sobre esses artigos especiais. Aí tem aqui Origem. Aí eu botei a página que vai encontrar aqui. Eu escrevi Rebelião, Povo, Salvador, Igreja, Eternidade. E tem mais um artigo que não está escrito aqui, que é o período intertestamentário. Mas aí, quando eu chegar lá, eu mostro para vocês. Ó. Isso daqui eu coloquei também esses adesivos, eu achei muito bonito. Porque isso aqui é uma página, assim, sabe? Tipo de abertura. Mas, ó, esse daqui é a abertura do Antigo Testamento, tá vendo? Essa página ali ia ficar livre, aí eu coloquei adesivo. E nós temos aqui como se fosse uma linha do tempo, que eles estipulam a Bíblia, né? Ó, origem, aí fala da onde até onde, de Gênesis 1, Gênesis 1 e 2. Aí tem rebelião, que é de Gênesis 3 a 11. Aí assim vai. Povo, aí tem o período intertestamentário, Salvador, Igreja e Eternidade. A eternidade começa em Apocalipse 21 e 22. Olha só que interessante. Aí tem um artigo para cada tempo, assim, um artigo grande para cada marco de tempo. E tem todo o estudo dessa Bíblia que é voltado para Cristo, né? Que a Bíblia fala sobre Cristo. Aí nós começamos aqui, ó, a introdução. A capa do livro de Gênesis é assim. Lá, a Bíblia americana também, a capa, ela também chama mais atenção, mas a nossa ficou assim mais delicada. Te dá a opção de você fazer um desenho ou colocar uma figura. Eu já coloquei minhas figuras, né? Mas tem gente que gosta de fazer mais, trazer mais ilustração. Aí tá escrito aqui, ó, Nosso Glorioso Criador. Aí tem o nome do livro aqui. Sempre vai ter uma frase se remetendo a Cristo.
E começa aqui o livro de Gênesis, tem sempre uma introdução ao livro, só que é uma introdução de uma página. A Bíblia americana, a introdução ganha 2 páginas, só que lá a letra da introdução é bem grande, mas o texto é a mesma coisa. Eu li para ver se era a mesma coisa, o texto é igualzinho. A diferença é que aqui colocaram com letra pequena a introdução, a letra da introdução é menor que a letra do texto está maior, mas é o mesmo texto da introdução, e eles até destacam um versículo aqui, ó. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui tem um versículo de destaque, e a Bíblia, ela se mostra assim, ó. Coluna única, né? O texto, ó, sem bastante espaçamento entre os parágrafos. Isso é uma característica da NVI, eu gosto muito desse estilo. E eu gosto mais desse estilo do que do estilo que veio na NVI 23. Eu tenho 2 exemplares da NVI 23, eu gosto mais desse estilo que foi apresentado aqui. E temos aqui na lateral uma coluna já de estudo, só que sempre voltando o texto para Cristo, sabe? Mas eles não fazem isso, assim, todos os estudos que eles trazem é desse jeito. Mas você não vai encontrar estudo em todas as páginas. Mas quando tem um texto que se volta para Cristo, eles vão trazer. Isso eu achei bem legal. Eles fazem conexões, referências aqui que fazem conexão direta com o texto. E esse estudo aqui te ajuda a entender isso, a compreender melhor todas essas coisas. Aí eu comecei marcando aqui já, ó. Ó, eu coloquei um triângulozinho aqui, ó, que para mim isso daqui significa Trindade. Aí eu tenho alguns símbolozinhos que eu uso de marcador. Eu não coloquei isso lá no comecinho, mas eu sei de cabeça. Só que depois eu posso escrever. Mas enfim. Aí isso daqui é um artigo que eles deram o nome de devocional, mas é um artigo bastante teológico, só que com uma pegada de fácil entendimento. Mas é bem profundo. Esse artigo aqui é bem profundo. São, no total, 347 artigos desse que você vai encontrar ao longo de toda a Bíblia. E tem sempre um texto base, ó, Gênesis 1:1. E tem um título aqui, ó. Tá vendo? Aí eu já marquei já, porque eu gostei bastante desse artigo. Eu estou lendo essa Bíblia. E nós temos aqui na sequência a continuação da Bíblia como ela é, né? Tem as notas de rodapé da NVI. Ó, deixa eu abrir aqui só para vocês verem que é o primeiro estudo grande que nós temos aqui, ó. Origem, escrito por John Piper. Tá vendo? Fica nessa tonalidade mais cinza. Cinza, né? Que a Bíblia não tinha cinza até agora. Entrou uma tonalidade cinza aqui. E fica bem grande. Aqui tá demarcado o nome dele. Só que os outros artigos não tem o nome dos autores do lado, assim. Só o John Piper que ganhou o nomezinho dele ali. Mas eu acho que é porque ele é PhD, eu não sei. Enfim, aí esse artigo que ele é muito bom, eu li ele, eu gostei bastante. Eu comecei a marcar, mas eu não terminei de marcar. E todos os outros artigos você vai encontrar, tá escrito aqui no começo, ó. Origens, aí a página que você vai encontrar, todos eles está descrito aqui, ó. Se caso você quiser ir lá direto ou esquecer a página, tá escrito aqui no começo, você já encontra onde vai estar cada um deles. E esse artigo aqui ele é muito bom. Deixa eu só ler um pouquinho com vocês esse artigo para vocês verem do que se trata. Ó, vou ler esse daqui, ó. Se alguém se pergunta, a Terra é o único planeta, se a Terra é o único planeta habitado no universo e o único habitante racional entre as estrelas, por que existe um universo tão grande e vazio? Eu tô aqui, ó. Aí a resposta tá de azul, que eu vou ler aqui com vocês. A resposta é que não tem a ver conosco, e sim com Deus. O que significa que tudo isso não é um exagero, é, na verdade, um eufemismo. Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e refleti-lo, e então nos deu uma pista do que ele é, o universo. Olha só que texto, né, magnífico, né? Eu gostei muito da construção do texto e da resposta que ele trouxe. Ele quer dizer que o universo ele é tão grande, tão imenso e tão misterioso e vasto, porque ele é um vislumbre do que Deus é, para a gente ter uma pista do que Deus, da grandeza, da grandiosidade de Deus.
e o universo ser tão grande e tal, não tem a ver com a gente, não tem a ver com o ser humano, tem a ver com Deus, sabe? Não se trata de nós, se trata de Deus. Aí eu achei essa resposta aqui muito brilhante. E a Bíblia sempre tem essa pegada assim, sabe? Ao mesmo tempo que ela é fácil de entender, ela é muito profunda. Aí eu tô gostando bastante do que eu tô encontrando aqui. Ó, aqui tem um outro, vamos dizer, devocional, vou chamar assim por enquanto. E tem várias notas assim. Notas assim são um pouco mais de 700. Tá vendo? Aqui é uma. Aí quando muda tipo o títulozinho, ó, aqui é outra. Só que você também vai encontrar espaços para fazer anotação nessa Bíblia aqui. E essa página, deixa eu ir falando e passando para frente. Ela é delicada, ela é fina, mas ela é de um material que aguenta você marcar. Você usar marca-texto e você também escrever nela, porque eu tô escrevendo, ó, o segundo tá aqui, ó, rebelião. Eu tô escrevendo e tô gostando do resultado. Tô gostando da forma que tá ficando. Alguns lugares eu escrevi de lapiseira, outros lugares eu escrevi de caneta. Uma caneta que eu tenho, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, vou mostrar aqui, ó. Ó, lapiseira e também duas cores de caneta. Essa caneta aqui, ela é marrom e eu escrevo com esse lado aqui, ó, dessa ponta aqui, ó. E eu tenho uma caneta também que é desse tipo aqui, que ela é cinza. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Ó, com essa caneta aqui também, cinza. É a que eu mais escrevo. Às vezes eu escrevo de lapiseira, que eu tô estudando em outra Bíblia, e eu já tô com a lapiseira, eu acabo escrevendo com a própria lapiseira mesmo. Ó, isso daqui é um estudo que eu coloquei aqui, que eu já tô estudando. Ó, aqui marca texto aqui, ó. Eu já tô estudando e usando ela. Aí eu colei aqui com o washi tape, a fita washi tape. E aqui, um dos fitilhos que eu coloquei, ó, já tá aqui no comecinho. Aí deixa eu passar mais pra frente, só pra gente não ficar assim, né, com um vídeo muito longo. Esse daqui é o marca-página que eu fiz. Ó, essas fitas aqui, essas tiras que eu vou estar usando nessa Bíblia, eu já usei um, que é esse, o azulzinho. Mas quando eu quiser usar, eu vou usar essas cores aqui. Aí elas estão aqui dentro. Estão aqui dentro, mas aí quando eu quiser eu pego e uso. Aí eu deixei separado aqui para eu não usar em outras Bíblias e acabar, né? Aí eu deixei separadinho aqui e depois eu vou colocar fotos aqui também. Mas aí, quando eu fizer isso, eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui eu também li esse estudo. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Ó, aqui outro livro. Temos aqui, ó, tá vendo? E tem uma página lisa do lado de cá, mas não é sempre que a gente vai encontrar essa página lisa. Mas o livro sempre começa desse jeito. Ó, deixa eu ver o livro de números, vai ser assim, ó, tá vendo? Começou o livro de números e essa página aqui não tá livre, mas você sempre vai ter esse começo do lado de cá. Eu tenho outras marcações aqui, é porque achar agora assim, né? Deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Mas eu fiz um teste de cores que tá lá no final da Bíblia que eu já vou mostrar para vocês também. Ó, aqui começam os livros poéticos, né? Aqui tem eu coloquei esse papel aqui porque eu escrevi aqui a introdução aos livros poéticos. Eu achei importante colocar, porque os livros poéticos, apesar deles trarem no mesmo grupo, tem dois tipos de estilo de livro poético, né? Acerca deste livro, há uma diferenciação entre os livros que são considerados poéticos, que são salmos e cânticos, e os que são considerados livros de sabedoria, que seriam Jó, Provérbios e Eclesiastes. Como se livros poéticos fossem só salmos e cânticos. Mas como todos eles estão agrupados juntos, aí eu coloquei isso daqui e aqui tem uma breve explicação sobre a diferenciação e especificações entre eles. Aí eu coloquei assim como se fosse uma introdução aos livros poéticos. Eu não sei se eu vou fazer isso sobre os outros, mas desse aqui eu quis fazer, eu quis deixar aqui no comecinho. Esse aqui é o livro de Jó. Eu também
Tô marcando coisas aqui? É porque eu tô estudando em várias bíblias, eu não lembro direito se eu marquei aqui. Ah, mas no livro de Salmos eu comecei a marcar, ó. Eu marquei aqui, ó. Aí, deixa eu... Olha só, se vocês olharem, vai ter uma leve sombra, porque eu marquei a folha de trás. Tá vendo? E tudo foi com caneta e marcador, ó. Tem sombra, mas não dá pra ver. Vamos dizer, não passou pra cá e ficou clarinho. Ó, tá vendo? Tá tudo marcado do lado de cá, que eu marquei, mas não transferiu pro lado de lá. E aqui eu usei caneta, usei todas essas coisas. Eu fiz esse estudo aqui, ele se remete ao Salmo 1. Aí eu achei bem legal. Deixa eu dar mais um salto. Ó, sempre nós vamos encontrar esse estilo. Estudo do lado, mas de vez em quando você vai encontrar sempre páginas com espaço, tá vendo? Páginas com espaço. Aí, se tem estudo aqui, mas tem um espacinho aqui. Dá para você anotar, dá para você usar ela como sua bíblia de anotação, só que você não vai ter tanto espaço que você teria numa bíblia só para isso, né? Ó, aqui eu também escrevi um texto, tá vendo? Eu escrevi uma análise sobre o versículo 12 de Provérbios 14. Ó, deixa eu ler para vocês o que eu escrevi aqui. Ó, tá, eu vou ler o versículo primeiro. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Aí eu escrevi aqui: mesmo que você tiver boas intenções, mas se você não tiver seguindo pelo caminho de Cristo, o caminho que você escolheu o levará à perdição. Ver página 1616. Eu coloquei marcado aqui. Vamos lá na página 1616. Ó, o marcador tá bem aqui no cantinho, fica fácil de ver. Vamos lá. Eu acho que já é no Novo Testamento. Aí, deixa eu só mostrar aqui que eu coloquei adesivo aqui também, ó. Tá vendo? E o período intertestamentário tá aqui, ó. O período intertestamentário tá aqui. Tem um artigo sobre esse período. Ó, esses adesivos eu também coloquei. Ficou bonito, né? Eu gostei. Aí temos também essa introdução como no Antigo Testamento. Agora deixa eu ir lá para o que eu falei com vocês. Aqui. Aqui, ó. Tá marcado aqui Provérbios 14, 12. Aqui tá falando, esse texto tá falando sobre... Deixa eu ver aqui. Esse texto aqui, ó. Entram pela porta estreita, pois larga... Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Ah, tá. Esse caminho aqui que eu tava falando, que eu marquei. Porque aqui, ó, há caminhos que parecem certos aos olhos dos homens, mas no final conduzem à morte. Ou seja, nem todo mundo que vai para o inferno pode estar com más intenções ou achando, ou indo assim com gosto, mas ele não está seguindo pelo caminho correto de Cristo, não está fazendo as coisas como Deus ordena. Então, esse caminho também vai levar ele à perdição, mesmo que aos olhos dele pareça um bom caminho. É uma reflexão interessante. Essa reflexão, eu pude refletir sobre isso, né? Lendo esse artigo aqui também. Esse artigo aqui é muito bom. Aí, como eu já estou aqui, eu vou dar continuidade aqui para esse review não ficar muito grande. É um review / primeiras impressões, né? Porque também eu já comecei usando essa Bíblia. Eu estou mostrando para vocês um pouquinho do que eu estou fazendo. Esse daqui é outro marcador de página que eu estou usando também, que eu também vou colocar fotos depois. Ó, eu marquei aqui esse estudo e tem marcador aqui também, eu passei. Vou mais pra frente. Aqui, eu coloquei um papel aqui, deixa eu tirar esse aqui um pouquinho. Ó, eu coloquei também uma página colada aqui. Tá vendo? Aqui eu usei o marcadorzinho. Ó, do outro lado, quase que não dá pra ver. Aqui, ó, também. Tem marcador do lado de cá, ó. E do lado de cá tem outro, tá vendo? Não é o mesmo marcador.
E deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Eu tô gostando de usar essa Bíblia, eu tô usando ela junto com as minhas Bíblias que eu já tenho, que é essa Bíblia aqui da Purpose. Eu já uso ela, não dá pra vocês verem, né? Ó, eu uso ela bastante, os meus estudos, a maioria dos meus estudos estão aqui, eu gosto muito de utilizar ela, mas eu tô achando interessante também eu estar utilizando essa Bíblia aqui por dois motivos, por causa do jeito dela e também por causa dessa pegada que ela leva todo o texto para Cristo, né? Nos remete a olhar o texto como ele deve ser realmente ser olhado. Eu estou achando isso muito interessante e eu gostei do tamanho dessa Bíblia aqui, eu gostei da folha, apesar dela ser delicada, ela aguenta bastante coisa. Estou gostando muito dessa Bíblia aqui, ela está me surpreendendo bastante. E aqui, ó, no finalzinho, ó, tem aqui uma tabela de pesos e medidas. Quando acaba aqui a Bíblia, acaba aqui, esse daqui é o último artigo, acaba a Bíblia aqui. E temos aqui uma tabela de pesos e medidas. E eu fiz aqui os testes. Ó, eu marquei aqui, ó, deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Eu marquei tudo aqui, ó, essa daqui são as canetas, tá vendo? Eu usei até caneta vermelha para testar. Aí quando a gente vira do lado de cá, ó, não dá para ver quase nada, ó, tá vendo? Não dá para se ver quase nada, então ela passou no teste, eu gostei. E eu acho que vai dar para usar bastante. Só não vai dar para usar, tipo, caneta muito escura. Caneta que eu falo é de marcar, né? Tipo, por exemplo, ó, eu consigo usar essa cor nessa Bíblia, tá vendo? Mas essa cor aqui, ó, deixa eu pegar uma mais forte. Essa daqui, ó, eu não consigo usar, tá vendo? Essa aqui eu não consigo usar, esse tom de azul. Mas esse tom aqui de verde eu consigo usar. Aí, essa daqui é para uma outra Bíblia minha. Aí, tipo assim, dá para usar bastante material, só não dá para usar tudo, todos os tipos de cores, né? E tem aqui o dicionário concordância, é trazido aqui. Isso daqui também é trazido na Bíblia Americana, pelo menos a versão que para eles lá, como se fosse a NVI para nós. E vai até aqui embaixo, aí eu vou falar para vocês a quantidade de página que tem nessa Bíblia, que é muita página. Ó, deixa eu olhar aqui. Opa, aqui. 2.127, mas se a gente considerar atrás, né? 2.128, só que finaliza aqui. Tá vendo? Aí ela vai até aqui, atrás aqui também é a mesma papel cartão que tem lá na frente. Ó, aí eu também coloquei um adesivinho aqui para fechar com chave de ouro. E aqui eu deixei sem nenhum outro detalhe. Talvez eu venha colocar depois, mas por enquanto eu deixei desse jeito. E essa Bíblia ela é repleta de conteúdo, tá vendo? É repleta de coisa. E eu tô gostando de utilizar ela. Ela tem espaço para fazer anotação, mas ela também dá para você colar a página, porque o miolo dela é largo. O miolo dela, ele tipo te dá, tá vendo? Te dá espaço para você fazer colagem, como é a da Purpose. A Purpose também é assim, é um miolo espaçoso que dá para você colar a página, adicionar a página. Tem Bíblia que vem bem apertadinho, já tem Bíblia que vem com o miolo, já com esse espaço. E deixa eu abrir ela aqui no meio, só para vocês verem como é que ela fica aberta. Ó, ela abre totalmente, tá vendo? Tá meio tortinha, né? Ela abre totalmente essa Bíblia. E eu gostei bastante disso. E deixa eu mostrar para vocês só uma questão no livro de Provérbios. Olha só como é que tá. Ó, tá vendo como é que os textos estão expostos? Agora eu vou chegar aqui, quando chega na parte... Deixa eu ir aqui só mais um pouquinho. Agora eu não sei se é no capítulo... Deixa eu ver. Eu acho que é aqui, ó. Provérbios de Salomão. Tá vendo como é que tá exposto? Um provérbio do outro tem um espaço grande. Aí eu achei legal isso aqui. Se você quiser estudar provérbio por provérbio e você quiser fazer uma breve nota sobre cada um deles. Eu achei legal esse layout aqui. Eu estou acostumado com a Almeida século XXI. Eu tenho outras versões da NVI,
Mas eu não tinha prestado atenção nisso até eu pegar essa Bíblia aqui, eu não sei por quê. Aí, por exemplo, em Provérbios, olha só, fica tudo junto, ó, tá vendo? Não é, mesmo que seja coluna dupla, fica tudo junto. Aí eu achei esse espaçamento aqui, essa diagramação, eu gostei. Achei bonito, achei interessante para você fazer um estudo, porque cada provérbio, como se fosse um ensinamento isolado, quase que isolado, né? Tipo assim, o provérbio 11 não tem exatamente conexão com o provérbio 12. Aí, às vezes, ele vai ter conexão com o provérbio que tá aqui. Aí, tipo assim, sabe? Às vezes ele tá. Às vezes esse aqui tem conexão com o provérbio que tá do lado de cá ou em outra página. Aí, isso acontece com os provérbios, com esses provérbios aqui. Aí eu achei interessante essa separação aqui. Ó, como aqui eu já fiz uma notinha, né? Tudo bem que eu escrevi um pouco grande, mas eu podia escrever um pouco menor ou tal. Eu não preciso também, né, discorrer sobre todos os provérbios, mas eu achei interessante essa diagramação aqui. E depois volta, vamos dizer, ao normal. Ó, deixa eu ir até o finalzinho aqui. Depois volta, ó, tá vendo? O texto volta a ficar um bloco maior. Mas aí depois ele volta a ficar assim porque tem mais provérbios, ó, outros provérbios de Salomão. Aí volta a ficar separadinho de novo, só que às vezes junta 2, 3 versículos. E, ó, tá vendo? Tem separadinho. Aí depois volta a ficar junto de novo, que são ditados de Agur. E temos aqui também, ó, o epílogo da mulher exemplar, né? Que é a mulher virtuosa, né? Aí, apesar de estar versículo embaixo de versículo, ele tá todo juntinho, né? Porque ele é um epílogo só, né? Aí eu achei legal essa diagramação, eu gostei disso. Eu gostei de ver os livros de provérbios nesse formato. Ó, e eu tô gostando de utilizar essa Bíblia, eu tô usando ela junto com as minhas Bíblias que eu já tenho. Eu não tô utilizando só ela, mas se eu só tivesse só ela, pelos estudos, como ela direciona os estudos, eu ia ficar super satisfeita. Ó, aqui eu colei, ó, 1, 2, 3 páginas. Ai, ai. Eu ia ficar super satisfeita se eu tivesse só essa Bíblia aqui. Eu não ia sentir, assim, muita necessidade de ter outras Bíblias, não. Porque os estudos que ela traz te levam a olhar para Cristo. Eu achei assim, poxa, que legal isso. Por que essa Bíblia não veio antes para o Brasil, sabe? Muito interessante, muito mesmo. E é claro que outras Bíblias de estudo são importantes para o nosso amadurecimento e tudo mais, para entender outras questões, mas eu gostei bastante da pegada dessa Bíblia aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês os outros marcadores onde estão aqui, ó. Ó, esse daqui é o marcador da própria Bíblia, ó, que vem nela, né? E um de cor clara que eu coloquei, deixa eu abrir para vocês verem aqui. Aqui, ó. Esse aqui no livro de Jó, só para vocês darem uma olhadinha da cor, que ficou combinando, eu achei que ficou bonito das cores que eu escolhi. Sei lá, eu gostei. Apesar que fui eu que escolhi, né, mas eu gostei das cores que eu escolhi. Ó, eu tô gostando bastante de utilizar essa Bíblia. Ó, e mais um pouquinho só para vocês terem o gostinho daqui da introdução. Eu gostei bastante dessa página aqui, ó. De tudo isso aqui, ó, desse aqui, mas eu gostei do resultado e eu vou colorindo conforme eu for lendo. Eu já li bastante cada livro desses. O livro de Gênesis eu já li várias vezes, Gênesis e Êxodo. Eu já li praticamente todos os livros da Bíblia. O único livro que eu não li até o final, para não falar para vocês que eu li tudo, o livro de Isaías e o livro de Jeremias e o de Ezequiel. Eu não sei porquê. Esses 3 aqui eu não li até o final. Mas Apocalipse eu já li mais de uma vez. Mas aí eu vou pintando de acordo, entendeu? Porque eu vou estar relendo, estudando novamente. Aí eu vou estar colorindo com um marcadorzinho mesmo, né? Tipo, vou pintar com essa cor aqui, um livro. Aí eu vou pintando. Eu não preciso ter colocado estudo aqui para pintar, porque essa Bíblia aqui, como eu tenho outras Bíblias de estudo,
eu vou colocar alguma coisa aqui quando eu sentir vontade, quando achar que for necessário. Eu não vou estar enchendo ela de estudo, porque eu não preciso, porque eu já tenho outras bíblias de estudo, aliás, bíblia com espaço para fazer anotação, que é essa aqui, por exemplo, que tem bastante coisa. Ó, essa daqui eu já coloco bastante nota, bastante coisa. E essa daqui, sim, tá cheia de coisa de estudo, de páginas adicionais também e tudo mais. Aí, essa daqui eu só marco quando eu faço o estudo nela mesmo. Eu não marco sem fazer o estudo nela. Porque, olha só como é que ela é super mais, né, bem mais grossa. Ah, e outra coisa, essa Bíblia aqui, ela tem o mesmo tamanho da sua Bíblia. Ela só é mais grossa. Ou ela só é mais grossa, mas ela é o mesmo tamanho, a mesma dimensão da sua Bíblia. Então, ela tem um tamanho bem portátil, dá para você levar para a igreja tranquilamente. Ó, que linda que ficou. E é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês essa Bíblia aqui, a Jesus Bible. Eu estou muito satisfeito com a minha Bíblia, estou gostando bastante de estar utilizando ela. Ó, ela ficou linda, do meu jeitinho. E eu queria mostrar para vocês com esse resultado, do jeito que ela ficou. E mostrar, assim, né, falar um pouco sobre ela. Aí eu tava esperando todas essas coisinhas chegar para eu estar colocando nela. Pra eu não mostrar só, tipo, o review eu abrindo ela assim e tal, sabe? Eu queria mostrar e falar um pouco. Aí eu tive tempo de ler, de entender um pouco mais como ela funciona, qual é a proposta dela, qual é a dinâmica dela, pra eu ter do que falar, né? Ó, tá vendo? Ela tá toda lisa ainda, sem quase nada. Porque botei muita pouca coisa nela, mas é porque ela tá muito recente, né? Ela chegou pra mim no Dia das Mulheres, no Dia Internacional das Mulheres, então tem muito pouco tempo, mas o pouco tempo que eu tive com ela, até agora eu já gostei muito e já consegui fazer muitos estudos nela, porque esses estudos são muito fáceis de ser compreendidos, ao mesmo tempo muito profundos, e eles te encaminham para outros estudos. Tipo, você está lendo esse estudo aqui, aí você vai para outra parte da Bíblia, chega lá, tem outro estudo, que depois te leva para outro lado. Aí, tipo assim, você vai fazendo conexões e você vai entendendo que a Bíblia é toda conectada e todos os assuntos remetem a Cristo, mesmo que o texto, assim, de cara, parece que não está falando sobre Cristo. Mas todos aqueles textos estão falando porque eles têm conexões entre eles. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessa Bíblia. Se vocês querem saber alguma coisa sobre ela ou se vocês querem que eu fale algum outro assunto no canal, podem colocar aí nos comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e eu vou tentar trazer estudos, fazendo estudos com essa Bíblia aqui, o máximo de vezes que eu conseguir, e estudos bíblicos e tudo mais, para falar com vocês sobre a palavra de Deus, né? Como eu estudo e como ler a Bíblia tem me ajudado a viver, a compreender mais coisas sobre a vida, né? O jeito certo de viver diante de Deus. E é isso, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E qualquer coisa, deixa aí nos comentários alguma coisa que vocês queiram saber. Até o próximo vídeo.